Lei Maria da Penha completou 7 anos, vocês já sabem, né? E trouxe mudanças significativas para o cenário da violência doméstica no país. No entanto, juristas e organizações são categóricos ao afirmar que ela tem potencial para fazer muito mais ainda, especialmente em relação aos homens agressores. O que mais ela pondera é que poderíamos fazer mais. O que está faltando para que o Estado seja aparelhado de forma a tornar essa ação com os homens mais efetiva, tanto no sentido da prevenção quanto da repressão? Para esse painel, nós vamos convidar aqui para a nossa mesa a Jacira Jajá, que está aqui, diretora do Instituto Patrícia Galvão, que será a nossa moderadora do painel. Chamamos também os participantes do debate. Maria Gabriela Mansur, promotora de Justiça do Ministério Público de São Paulo. Sérgio Barbosa, coordenador do Programa de Responsabilização de Homens Autores de Violência contra a Mulher, do Coletivo Feminista, Sexualidade e Saúde. Ana Rita Prata, defensora pública, integrante do Núcleo Especializado de Promoção dos Direitos da Mulher, da Defensoria Pública de São Paulo. Só temos feras, vocês estão vendo, né? E Ana Flávia de Oliveira, médica, docente do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e membro do Grupo de Pesquisa e Intervenção Violência e Gênero nas Práticas de Saúde. Então, por favor, Jajá, a condução é sua. Boa tarde. Nós vimos que desde da parte da manhã nós temos tido um momento intenso de pensar, eu diria, o lugar dos homens no debate de violência contra a mulher. E de uma forma muito rica. Primeiro, a pesquisa que foi apresentada pela manhã, uma pesquisa que traz algo não só inédito, mas bastante importante, porque a pesquisa, na verdade, ela trouxe a voz dos homens, a percepção dos homens, a visão dos homens em relação à violência doméstica. E é da maior importância, porque se nós estamos tratando violência doméstica, nós estamos lidando com uma questão cultural que exige uma mudança de comportamento, de atitude, de visão de mundo. E se nós não temos o conhecimento da visão masculina, da percepção masculina, nós ficamos no meio do caminho. Então, primeiro, essa importante contribuição que o Instituto Avon, de forma pioneira e, eu diria, corajosa, porque não é simples trazer esse debate, porque a violência contra a mulher é uma epidemia nesse país, e tem alguém que apanha e tem alguém que bate. Então, até fazer a pesquisa precisa muita coragem. E outra coisa é o debate, que nós vimos agora há pouco, mas eu vou começar essa nossa conversa, na verdade, estimulando o nosso convidado e as convidadas para falar, porque tem muito o que falar. A primeira coisa a dizer a vocês que estão aqui conosco nessa bancada é que nós estamos há 7 anos da Lei Maria da Penha. Por que será que, até agora, nós falamos tão pouco da dimensão masculina? Eu perguntaria para a promotora Gabriela, quais os espaços da lei para trabalhar a questão da reeducação, a questão dos homens no contexto
da violência doméstica. Quer dizer, em que momento processual se aplica, se chama o agressor, até se tem algum espaço na lei que diz e que recomenda a vocês, operadores do direito, o momento de encaminhar ou não um agressor a um trabalho de grupos, etc. E tal. Primeiramente, eu agradeço o convite, cumprimento todos os presentes e boa tarde a todos e a todas. A Lei Maria da Penha, ela cria esse mecanismo de reeducação. O Sérgio, acho que ele não gosta muito desse tema, reeducação, né, Sérgio? Mas depois você explica aí as suas razões. Mas ele traz a possibilidade de uma responsabilização, de uma formação de uma nova cultura ao agressor. Porém, nós ainda, operadores do direito, temos um pouco de resistência a esse tema pelo formalismo da lei penal, pelo formalismo que a Lei Maria da Penha exige na hora de aplicar a lei. Porém, existem 3 brechas na lei, ou 3 possibilidades que eu entendo da aplicação do curso de reabilitação, de reeducação ou responsabilização do agressor, que são os aplicados hoje em dia aqui no Estado de São Paulo pelos promotores e juízes de direito. O primeiro é a possibilidade da aplicação do chamamento do agressor, da responsabilização do agressor extrajudicial no momento da aplicação das medidas protetivas. A lei prevê essa possibilidade. Então, o agressor, ao invés de ele permanecer afastado do lar, ao invés dele permanecer impossibilitado de se aproximar dessa vítima, ele faz um pacto, um acordo com o Ministério Público e Poder Judiciário para que ele frequente este curso, esse programa de responsabilização do agressor. A segunda possibilidade é já no curso do processo. No momento da aplicação do recebimento da denúncia formal oferecida pelo promotor de justiça, o juiz chama esse agressor e aplica a ele a possibilidade de ele frequentar esse curso de reabilitação, que é o que é feito aqui, né, Sérgio? É nesse momento que é feito, nós temos no Poder Judiciário, com a Academia de Polícia e com a turma do Sérgio, essa possibilidade de aplicação do curso do agressor. Esse momento, ele frequenta esse curso, mas não se suspende o processo corre. E isso fica como uma causa de diminuição, uma atenuante da pena dele no final, após uma condenação. E a terceira hipótese, que ela não é permitida aqui no Estado de São Paulo, mas, para mim, ao meu ver, eu estou sendo um pouco corajosa em falar isso, é a melhor, que é a suspensão condicional do processo, prevista na Lei 9.099. Porém, a Maria da Penha, ela diz, a lei, que não se aplicam os dispositivos da Lei 9.099. Não obstante isso, existem entendimentos dos operadores de direito que entendem que o Instituto da Suspensão Condicional do Processo está fora da Lei 9.099. Então, ela pode se aplicar a outras leis infraconstitucionais, que seria o caso da Lei Maria da Penha. Por que eu entendo importante isso? Porque ele é processado, mas ele suspende-se o processo antes de uma condenação. Ele é acompanhado pelo Poder Judiciário e pelo Ministério Público durante 2 anos. Durante 2 anos, nós temos esse homem perto de nós, e nós podemos trabalhar com ele nesse período, fazendo esse curso de responsabilização, uma nova educação, trabalhando com masculinidade, feminilidade, alcoolismo, drogadição, planejamento familiar, responsabilidade da Lei Maria da Penha e outros institutos previstos, ou seja, criar uma conscientização forte e firme das consequências dos atos dele. E fazemos esse acompanhamento aí periódico. Ao final, se ele cursa periodicamente, constantemente, esse programa, e ele, como se diz, ele é aprovado, ele não falta, ele vai acompanhá-lo na residência e ver se ele está realmente ressocializado, apto para voltar a conviver sem um processo criminal,
é extinta a punibilidade dele, ou seja, ele não perde a primariedade. Para mim, esse é o melhor mecanismo, muito embora aqui no estado de São Paulo nós não podemos aplicá-lo. Eu nunca me esqueço de uma palestra do Mark Wynne, que é um policial militar americano, em que ele diz para mim: Maria Gabriela, as duas formas de se combater a violência doméstica são capacitação dos policiais militares e, segundo, a ressocialização e reeducação do agressor, desde que vinculado a um processo penal. Aí um ótimo aspecto da discussão. Agora, eu vou aqui fazer vou ao Sérgio, depois volto à promotoria. Sérgio Barbosa, como trabalhar essa questão da responsabilização do agressor ou reeducação do agressor, se nós conhecemos, você conhece também tanto quanto nós, que todo agressor, ele chega e diz: quem é responsável, quem é culpado por essa violência foi ela. Ela, isto é, a sua companheira, que o provocou, que falou demais, que isso, que aquilo, etc. Como que trabalhar essa dimensão se o agressor, o lado feminino sempre nega a responsabilidade frente à violência doméstica? Eu queria agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui nesse evento. Já é o segundo, já estive aqui logo depois, quando iniciou a Lei Maria da Penha, nos vídeos Fale Sem Medo, né, e acho muito interessante essa iniciativa. E também estar aqui cumprimentando o movimento social, que já esteve aqui, as pessoas ligadas, pessoas com quem eu aprendi muito, né, ainda venho aprendendo muito a essa caminhada. E é interessante, né, os termos, né, nos indicam assim: os homens chegam no grupo babando, né, com uma raiva tremenda. Primeiro porque é uma delegada, é uma escrivã, é uma promotora, depois é uma juíza, só mulher. Ninguém escuta esse cara a não ser mulher. E a gente, quando ele chega no grupo, num coletivo feminista, e ele olha lá, né, na nossa rua lá, coletivo feminista, pronto, aqui vou apanhar mais uma vez, né? E ele descobre lá que esse lugar é para ele ser escutado, para ser ouvido. Ele pode falar a melhor mentira que ele tiver, ele vai falar ali, né? E ele vai falar assim dessa mulher que, em um determinado momento, rompeu com essa naturalização, porque o pai dele fazia isso, todos os homens fazem isso. Por que ele não pode chegar em casa, esticar o pé e pedir a cerveja? E se ela achar ruim, ele vai lá e começa a discutir, né? Muitos homens chegam lá: eu não bati nela, eu só estava conversando, e ela que escorregou na escada e caiu, ou escorregou na laje e caiu. Eu não fiz nada, né? Então, quando a gente percebe que o termo reeducação, ele traz em si um conceito de uma família muito tradicional. Reeducação de quê? De que patamares a gente está falando? De que reeducação nós estamos falando de uma sociedade que já está demolindo todas essas estruturas? Porque, geralmente, a gente fala reeducação numa reconduta. A que tipo de sociedade, né? Então, a gente utiliza esse processo de responsabilização para que ele se torne protagonista da sua transformação. Porque nesse modelo que a gente colocou, assim como o Carlos Zuma falou, de um processo reflexivo, baseado em que ele vai entender que ele entrou num processo de situação onde a gente tira aquele prisma. A mulher é culpada, ele é o agressor, né? Ele se envolveu nessa situação de violência, ele está ali com um boletim de ocorrência. Então, a gente começa a problematizar essa situação, porque a gente não quer que ele saia dali condicionado a não cometer violência contra aquela mulher, porque é isso que é a briga do agressor. Ele não é agressor 24 horas por dia, ele não é agressor com todo mundo. Ele cometeu um ato de agressão, ele cometeu um ato de violência contra uma determinada pessoa que conhecia a sua intimidade,
que conhecia se ele gosta do arroz do lado direito e o feijão do lado esquerdo, né? Conheceu o vínculo da calça, assim, assado. São homens que começam a praticar violência sem a violência, né? Ou seja, simplesmente pelo comportamento de ser homem na sociedade. É muito difícil entender isso, que a violência começa quando eu estou atravessando uma calçada à noite e vem outra mulher na minha direção e ela muda de calçada. Né? Por quê? Porque ela está vindo um homem. E então ela muda de calçada porque ela já foi vítima de uma violência, de um abuso, de um assédio. Aí está o problema. Aí é que o homem deve de entender essa violência. Né? Porque o que faz essa mulher mudar de calçada? Ela nunca me viu, né? Tudo bem, eu não tenho um padrão de beleza assim determinado, mas ela nunca me viu, vindo às 6 horas da tarde, ela muda de calçada, né? Literalmente eu vejo que ela muda de calçada, então ela deve ter passado por um processo de violência. Quem foi esse homem que cometeu uma violência? Então, quando a gente fala desse processo de responsabilização, é de todos nós homens. Eu, você, o Carlos, todos os homens que estão aqui têm que passar por esse processo de responsabilização. Né? É um processo em que a gente se envolve nessa desconstrução de um machismo, de uma masculinidade na sociedade. Eu estava em Brasília há uns 2, 3 anos atrás, fazendo parte de um grupo de caminhadas, né, dos meus amigos, e a gente foi até um determinado lugar, andando, até uma cachoeira, uns 2, 3 dias andando, e eu topei o pé, né, numa pedra. Topei lá e pá, e aí, se machucou, Sérgio? Aí, quando chegaram perto de mim, olharam assim as lágrimas descendo, aí perguntaram, Sérgio, o que é isso? Eu falei, lágrimas. Vocês não estão vendo? Muitas lágrimas. Mas você está chorando, né? Sim, estou chorando de dor, não posso chorar? Sou Rambo, sou Stallone, por acaso? Né? E nós ficamos 3 horas debaixo de uma árvore conversando sobre lágrimas, né? Sobre essa questão. Né? Então, por quê? É muito interessante que esse processo de responsabilização, e nenhum daqueles ali eu conheço. Se a nossa colega falou que cada um aqui conhece uma mulher que foi vítima, eu também conheço um homem que é autor de violência, mas ele não se identifica como autor de violência. Então, como que a gente desconstrói esse padrão cultural na sociedade? Né? Porque a gente identifica aquele que bateu como agressor, e aquele que não bateu, não faz. Como que é, né, essa situação? Então, é muito difícil, né, compreender, nesse processo de reeducação, uma sociedade que se mantém com os mesmos padrões. Por isso que eu não entendo reeducação como um modelo, mas sim como responsabilização. Ótimo, ótimo. Bom, continuando nosso debate, Ana Rita, a Lei Maria da Penha, ela é muito clara, ela está ali para coibir e prevenir a violência doméstica. Né? E nós vimos aqui, a pesquisa de manhã nos mostrou de forma muito contundente, ela nos revela que os homens não entendem, não compreendem a desigualdade de gênero. Então, como trabalhar, por exemplo, a dimensão da prevenção? Queria que você falasse, como Ana Rita do campo da Defensoria Pública, né? Bem, primeiramente, boa tarde a todas e a todos. Agradeço o convite da Jacira e do Instituto Avon. Bem, o que eu vislumbro na Lei Maria da Penha, e é o que o STF já se manifestou, é que é uma ação afirmativa, né? Ela é necessária neste momento para acabar com uma desigualdade que existe efetivamente, essa desigualdade de gênero. Então, quando eu vejo na pesquisa que o homem fala que quer que a lei se aplique também aos homens, para mim foi a informação mais relevante do que tem ainda a ser feito com relação à lei. O homem não entender que existe a desigualdade, que apesar da Constituição falar que homens e mulheres são iguais perante a lei, isso só fica no papel, né? Na realidade, isso não é verdade, e essa lei é uma resposta a isso. É importante falar também que o Estado brasileiro não fez essa lei porque quis. Ele foi condenado, né,
pela Corte Interamericana, ele recebeu uma recomendação para fazer essa lei. Na questão, a lei é muito clara, como a Jacira falou, a questão de prevenir e coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. A questão da prevenção, eu entendo que a primeira delas se aplica a ambos os gêneros e deve ser colocar essa questão, essa discussão nos currículos escolares. A gente vê que a educação ainda tem muita resistência em inserir essa discussão, ainda que também como alguém falou no primeiro debate, nós todos, antes de sermos profissionais, somos seres humanos. Então, eu acredito que todo mundo traz, né, a sua carga de cultura e educação também para o seu trabalho. E eu acredito que a educação ainda tem essa resistência por entender, ao achar que essa questão é de menor potencial ou por preconceito, um preconceito cultural. Além disso, a lei ela traz direitos e garantias para a mulher vítima de violência, mas ela também olha para o homem. E aí esse homem agressor, que ele deve, né, ser trabalhado antes dessa prática de agressão, porque, como o Sérgio falou, o perfil do homem que comete violência doméstica, normalmente ele não é envolvido com a criminalidade, ele é primário. Então, é um perfil diferenciado. Normalmente é um homem respeitado na sociedade, pelos vizinhos, trata todo mundo muito bem. E é diferente dentro de casa. E a questão da prevenção do homem, eu acredito que é pela educação, né, e pelo curso de reeducação, porque o homem, a mulher que denuncia, esse processo que vai adiante, eu acredito ainda que é necessário uma condenação criminal, apesar de eu ser defensora, né? Mas eu acredito que é necessária, sim, porque para esse homem agressor, uma condenação criminal, por mais que seja por um dia, e regime aberto, e ele não vá para a cadeia efetivamente em nenhum momento, ele vai ser responsabilizado pelo sistema de justiça. E isso, para quem não é envolvido na criminalidade, é relevante. Né? Para quem já tem muitas passagens, uma mais não vai fazer diferença. Mas, para quem não tem, que é o perfil da maioria, é relevante. E, além disso, a gente sabe que esse homem, mesmo condenado, ou mesmo aquele que fique preso por um longo período, ele vai sair, ou mesmo ali no sistema penitenciário, ele vai ter outro relacionamento com outra mulher. E aí o objetivo dele não ser agressor dessa nova família. Né? Então, a gente não pode negar que esse homem, uma vez inserido no sistema de justiça, ele vai sumir do mapa, ele vai voltar para a sociedade, e vai voltar a seus comportamentos se isso não for trabalhado com ele. Obrigada, Ana Rita. Eu vou agora, então, dialogar com a Ana Flávia. Ana Flávia, como pesquisadora, do Departamento de Medicina Preventiva da USP, mas também alguém que também atende as mulheres, tem uma relação direta com as mulheres no Centro Escola Butantan. Seguinte, quadro geral diz que menos de 1% dos homens que são interpelados pela justiça, isto é, menos de 1% dos agressores, sofre algum tipo de condenação. Pensando na Lei Maria da Penha, na integralidade que se espera dela dos vários serviços, qual o lugar dos homens? Quer dizer, qual o lugar dos homens nesses 7 anos de aplicação da Lei Maria da Penha, das discussões, etc.? Então, também queria dar boa tarde e agradecer o convite e dizer que essa pergunta é difícil porque eu trabalho na saúde e trabalho com as mulheres. Mas, por isso mesmo, eu queria pensar em 2 aspectos. Um que é o da punição, né? O que a gente vê, então, eu trabalho em serviços de atenção primária à saúde,
E a Lei Maria da Penha, ela diz que o Ministério Público, o Poder Judiciário, tem que estar articulado com a saúde, com a assistência social, com o trabalho, com a habitação. Mas nas pesquisas que a gente fez sobre rede, a gente vê um enorme abismo entre a saúde e a assistência social de um lado, em relação à violência que acontece nas casas, e mesmo a violência sexual, né? E a segurança pública e a justiça de outro lado. Então, o que a gente vê da perspectiva dos profissionais, tanto da assistência social quanto da saúde, é uma enorme insatisfação e desconfiança com a justiça, por uma sensação de que não adianta. Então, você repercute a fala das mulheres, que são as majoritárias usuárias dos serviços de saúde e dos serviços de assistência social, de que elas vão à delegacia e não resolve, uma orientação muito inadequada, então elas não sabem o que é medida protetiva, elas assinam que não querem, mas não sabem o que assinaram. Então, o que a gente vê da perspectiva dos profissionais da saúde e da assistência social, e eu diria também da educação, que eu conheço menos, é uma descrença muito grande na justiça brasileira, né? E especialmente na justiça relacionada a esses homens que, então, é introjetado por todo mundo, que são pais de família, não são bandidos, são pessoas que, então, deveriam mesmo ser criminalizados? Eu estou fazendo uma pesquisa agora, e o que eu ouço das profissionais, primeiro, é que tem pouco caso de violência no meu serviço. Segundo, é que as mulheres não querem, que eles vão presos, não querem se separar, vocês sabem disso. Então, isso é tudo um discurso ideológico, porque ele é construído em cima de meias verdades e meias lacunas, né? Então, o que acontece para quem está nessa rede, digamos assim, de suporte social, é uma enorme ausência de homens. Quem vai ao serviço social são majoritariamente mulheres, quem vai ao serviço social é majoritariamente mulher. Tratar de cobrir a família naquilo que o homem, então, não proveu, né? Quando o homem não consegue ser o provedor, a mulher, então, vai buscar no serviço social. E quando, eventualmente, aparece um homem, profissionais majoritariamente mulheres também, todo mundo bastante introjetado com uma cultura machista, né, de superioridade masculina. E quando aparece um homem, é muito difícil para esse serviço e para esses profissionais a responsabilização, porque, geralmente, então, o homem vem como a vítima. A gente está fazendo uma pesquisa agora e eu estou pedindo casos de violência doméstica para os serviços de saúde. E um dos casos que nós entrevistamos, a mulher sofria violência muito severa, quando a gente foi ler o prontuário, e o marido era alcoolista. Quando a gente foi ler o prontuário, um prontuário de equipe de saúde da família, o prontuário do homem falava do alcoolismo e de como a mulher dele não ajudava, que a mulher dele não se implicava, chamavam a mulher porque a mulher tinha que ajudar esse coitado que estava tentando se recuperar do abuso do álcool. Quando você lê o prontuário da mulher, está toda a violência que ele fazia contra ela e uma responsabilização dela pelo sofrimento dos filhos. Porque ela não se separava, e coitado dos filhos, os filhos estavam sofrendo, o que é tudo verdade, né? Ele tem que ser apoiado no alcoolismo, as crianças têm que ser protegidas, mas o que chama atenção no prontuário é que o serviço fez um esforço enorme para esse homem sair do trabalho durante 6 meses para se tratar do alcoolismo. E quando a mulher relata para nós, ela relata que esse foi o período de inferno para ela, foi o pior período, porque ele ficou em casa e bateu muito nela. E os profissionais são profissionais bacanas, saúde da família, interessados, né, para vocês verem como a cultura é uma coisa na qual a gente está embebido, né, em qual a gente está dentro, e a gente precisa fazer uma crítica contracultural muito importante, muito severa, para poder ver de fora e olhar e falar, olha o que vocês... Agora a gente vai voltar, claro, para os profissionais e dizer, olha o que vocês estão fazendo. Na verdade, quando a gente afastou o marido do trabalho, foi o período que ele mais bateu na mulher. A mulher dizia que ele estava batendo nela. A mesma equipe estava atendendo, mas a equipe que cuidava do marido não cuidava. Ela teve um aborto por causa da violência. Está relatado no prontuário como aborto espontâneo. Então, eu acho que tem uma invisibilidade da violência e tem uma invisibilidade da responsabilidade masculina na violência, né? Da responsabilidade dos homens e quase uma vitimização do homem toda vez que o homem vem à cena.
né? Então, já que ele vem à cena, veja bem, mas também é uma pessoa legal, não é bem assim? Então, por isso que eu acho muito importante a punição necessária, né? Claro que proporcional aos crimes cometidos, nada de revanche, vingança, nada disso, para que a gente possa trabalhar nesse projeto contracultural de transformação da ideia de que o homem tem que dominar, né? E, se ele for contrariado, é o fim dos tempos, e de que a mulher não é um sujeito social, público, que pode ter, então, a sua participação na sociedade em igualdade de condições. Eu acho que, para isso, a gente precisa coibir a violência, mas fazer essa aliança entre a saúde e a assistência social, essa aliança bastante utópica, talvez, né, bastante pretensiosa, de fazer o que a Lei da Maria da Penha fala. A gente está tentando um contato com a Defensoria, e tem feito reuniões, a gente tem feito reuniões com a Defensoria e com a Vara do Butantã, numa periodicidade menor do que a gente gostaria, por causa, enfim, dos compromissos de todo mundo, mas é muito interessante a discussão de caso conjunta, porque abrem-se aspectos dos casos que cada um dos profissionais sozinhos não consegue ver, né? É interessante o que a Ana Flávia traz para a gente, porque eu, há uns 3 anos atrás, tive contato com uma pesquisa que foi feita numa grande favela do Rio de Janeiro sobre licença paternidade. E as mulheres diziam, licença paternidade para quê? Para ele ficar em casa... gente, para ficar em casa, era uma pesquisa com muitas mulheres, eles ficarem em casa, não irem ao trabalho, me dar o dobro do trabalho em casa, ficar no bar bebendo e ainda chegar em casa e ficar de galo. É interessante isso, né? E aí eu disse isso para uns colegas homens que estavam querendo trabalhar a questão da licença paternidade. Eu falei, essa é uma questão importantíssima no Brasil, mas vamos ouvir todos os lados para isso ser aperfeiçoado. O Sérgio, como que você, ouvindo aqui a Ana Flávia falar que quando aparece o homem nessa discussão, tem até uma questão, acaba tendo até uma visão de vitimização desse homem, né? Olha, vamos cuidar dos autores de violência, etc., porque é muito importante. Nós vimos na pesquisa um número um número significativo de homens que aceitariam algum apoio. Ao mesmo tempo, nós ouvimos os homens dizendo, olha, quando tem violência dentro de casa, qual a primeira coisa que a mulher deve fazer? Dialogar. Bom, mas quem bate devia dialogar em vez de bater, né? Então, tem muitas contradições. Como é que você vê isso? Uma das coisas que eu faço, eu tenho um hobby, eu coleciono algumas coisas. Entre elas, cartilha Maria da Penha. Eu tenho cerca de 23 cartilhas de diversos lugares, e todas elas colocam a mulher sempre naquele lugar, né, assim, uma com o olho roxo, outra com o braço assim. Eu acho que isso é uma coisa interessante, porque a Lei Maria da Penha foi feita para a mulher, mas ela tem que ter ainda uma inserção para a população masculina. Eu acho que os homens não conhecem o tamanho, a dimensão da Lei Maria da Penha. Eles só sabem dos efeitos da Lei Maria da Penha, que vai preso, que perde aquilo, perde aquilo, perde aquilo. Mas ela se concentra no seu caráter punitivo e não no caráter educativo. E eu acho que essa questão é muito importante, porque os homens chegam numa situação de vitimismo muito grande, jogando para a cultura, jogando para a sociedade, jogando para o álcool, jogando para as drogas, jogando para o trabalho, mas não fala, né, dessa sociedade patriarcal, dessa sociedade machista, e que esse vitimismo, então, é necessário, sim, de fato, né, tirar esse vitimismo dos homens, porque a gente tem uma perspectiva, então ele vai para um centro de responsabilização e que a gente vai passar a mão na cabeça dele. Não, ali ninguém vai ser bonzinho com esse homem, né? Nós vamos escutá-lo, vai ter um processo de escuta, mas o que mais interessante está crescendo, justamente por causa hoje da rede social, essas coisas, é o balcão de pessoas de homens
que ligam ou entram no nosso e-mail, no Face, né, perguntando sobre essa situação. Eu me envolvi numa violência contra a companheira e a companheira não fez um BO, mas eu tô mal, quero ir. Eu acho, e quero ir no grupo ou quero conversar. Isso tem tomado um volume muito grande, né, e a gente tem olhado para isso. Quer dizer, a gente começou a trabalhar antes da Lei Maria da Penha, ainda quando era os juizados criminais, lá em São Caetano, lá em São Bernardo, Santo André. E homens têm sentimentos, né? A questão é, existem sentimentos, né? Os homens são sentimentais, são seres humanos, por incrível que pareça, nós somos seres humanos. Então, todos nós, né? Nós precisamos entender que a Lei Maria da Penha, ela é tão importante para a mulher quanto para o homem, porque ela possibilita para que esse cara possa encontrar um serviço onde ele vai encontrar uma pessoa preparada, né, qualificada, ele vai falar com o pessoal da saúde, vai falar com o pessoal do serviço social, da Guarda Civil Municipal. Quantos treinamentos nós já demos para a Guarda Civil, né? E foi falado aqui a importância da guarda, da polícia, escutar essas questões de gênero e não falar que isso é mãe, esse cara aí vai, né? Então, é importantíssimo, né, trabalhar no sentido da prevenção. É a parte que eu mais gosto. Na verdade, é onde eu cresci, né, e estou crescendo. Né? É fazer os projetos de prevenção à violência, porque quando já cometeu, significa que alguma coisa falhou. Né? Então, quando a gente começa a entender que a Lei Maria da Penha, ela é, sim, né, um momento para que esse homem possa se inserir. A Lei Maria da Penha foi feita para mim, foi feita para os homens também. Né? Não foi feita contra os homens. É que, em determinado lugar, ela está sendo utilizada assim, ou para divórcio, ou para pensão, ou para determinadas coisas que a gente tem que pesquisar, mas, infelizmente, ela está sendo usada. E aí vira uma lei contra o homem. Né? Mas é uma lei a favor, é uma lei a favor dessa dignidade. Porque, muito dificilmente, esse homem teve outro acesso, um outro canal, e eu acho essa experiência muito fantástica. A pesquisa nos indica o caminho, nos indica a mudança, rotas, para que a gente possa trabalhar mais sim na questão da prevenção, mais sim naquele homem, por exemplo, no grupo, a mulher começou a estudar rapidamente, e ela começou a se empoderar, e ele ficou atrás, né? E aí o que aconteceu? Ele foi lá e queimou todos os livros dela, queimou todos os cadernos. Conversando com a promotora, sim, poderia ter sido ela, em vez dos livros e cadernos, ela a queimada. Então, sim, lá na vara da Barra Funda, a juíza determinou, faça lá 16 encontros lá com o coletivo feminista. Outro caso também, a mulher começou a trabalhar como corretora, que tem que visitar determinados clientes e tem que se vestir bonita. Ele, no acesso de ciúme, rasgou todos os vestidos, todos, né? E aí poderia ter sido ela. Então, é justamente isso, afinar esse instrumento de escuta, né? Afinar essa percepção sobre a violência, porque a gente bate muito nos casos que a mídia quer, do olho, né, da mulher, tal, mas é essas pequenas, como diz, né, a violência vai se instaurando na sociedade como doses homeopáticas. E aí a gente não percebe de uma hora para outra, aquele grito já virou um tapa, já virou um soco. Então, eu acho que é isso, né? Tornar cada vez mais os serviços balcão de escuta, né? Obrigada, Sérgio. Maria Gabriela, 7 anos da Lei Maria da Penha, 7 anos onde o Brasil, o Estado brasileiro, tomou para si a responsabilidade de dar resposta a essa epidemia chamada violência contra mulheres. Por que se fala tão pouco, por que se debate tão pouco a questão dos homens no contexto da violência doméstica e como você vê isso no ambiente do Ministério Público? Bom, nós estávamos até conversando sobre isso, né, Jacira, na entrada, a epidemia de violência. Eu acho que nós estamos numa época de uma violência exacerbada. Eu não sei se existe um ódio social das pessoas
ou uma falta de respeito com o próximo. E só pegando um gancho do que o Sérgio disse, já respondendo parte da sua pergunta, Sérgio, os homens têm sentimentos, sim, obviamente, têm voz. Só que a voz das mulheres são muito menos ouvidas do que as vozes dos homens. Por isso que, quando vem a Lei Maria da Penha para nos proteger, se fala-se tanto em mulher e deixa-se de lado um pouco do homem, porque parece que existe também, da parte dos operadores do direito que trabalham com a Lei Maria da Penha, um retrocesso, fazer alguma coisa em benefício do agressor. E aqui até faço meia-culpa como promotora de justiça. Eu tenho uma certa resistência, estou melhorando, em querer fazer pactos e suspensão condicional do processo para o agressor. É muito difícil você acreditar que um homem que chega na sua frente, não é, doutora? E totalmente dissimulado, fala, ela, doutora, ela é louca, imagina, não foi ela que se jogou, não fui eu que joguei fogo nela, ela se jogou fogo, consiga se ressocializar, se responsabilizar. Mas eu vi que é possível, sim. Eu já mudei um pouco o meu posicionamento, a minha postura mais rígida, e vi que a Lei Maria da Penha ela vai muito além da punição. Ela tem um aspecto preventivo e ela tem um aspecto ressocializador, além, obviamente, do repressor. Mas concordo também com a doutora, eu entendo que nós temos que ser rígidos na aplicação da lei, rígidas na aplicação da lei, tanto do Poder Judiciário quanto do Ministério Público. E eu também tenho um hobby, Sérgio. Eu coleciono decisões jurídicas, posicionamentos do Ministério Público e atendimento das delegacias de polícia que retiram ainda mais a dignidade das mulheres. E eu pretendo lançar um documento em relação a isso. Porque a gente vê coisas que é um absurdo. Ontem, numa reunião, que a doutora Rita estava presente também, uma pessoa, uma autoridade, estávamos discutindo o caso daquela moça que foi com uma roupa curta na faculdade e que foi retirada por policiais militares por ter sido aí agredida pelos estudantes. E ele chegou a perguntar, esses meninos não tiveram educação? Mas ela foi com a roupa curta e só por isso ela é culpada? Ele perguntou, e ela teve educação? Então, a gente vê a postura machista da sociedade. E, quando falamos em postura machista, não estamos querendo dizer que nós temos só homens machistas. As mulheres são machistas também. E aí eu coloco a postura do Ministério Público. Encontramos resistência dentro do nosso poder, encontramos resistência no Poder Judiciário, e, para mim, essa revitimização da mulher que procura ajuda, consegue auxílio na rede de saúde, consegue auxílio na assistência social, nas ONGs, União de Mulheres, ela chega na delegacia, existe um furo na rede, porque ela não tem um atendimento digno. Ela chega no Ministério Público, ela é revitimizada novamente, ela não tem o atendimento necessário. Pior, ela chega no Poder Judiciário, ou ela tem uma absolvição de um crime que ela não tem provas, ou ela sequer é chamada para uma audiência porque o processo é arquivado. Então, tem que se dar mais voz e ouvidos à mulher. E faço, mais uma vez, sempre que eu encontro com a Amelinha Teles, eu aprendo. Né, Amelinha? Eu te persigo, mas hoje, novamente, eu aprendi com você. Não adianta a gente ouvir, a gente tem que sentir. Seja sentir as mulheres, seja os homens. Obrigada. Agora, com a doutora Ana Rita. Nós sabemos, nós temos 7 anos da Lei Maria da Penha, sabemos o quanto a lei contribuiu para avançar, seja no debate, seja nas políticas públicas, dotação orçamentária, etc. E tal. Mas, se nós pensarmos em 5.563 municípios do Brasil, nós vamos dizer que ainda nós temos uma terra arrasada, né? Uma terra ainda, nós não temos 5% dos serviços diante da demanda, diante da crueza que é a violência contra a mulher. Por exemplo, vou contar para vocês um relato que eu ouvi ainda essa semana, que aconteceu numa delegacia do interior de São Paulo. Uma mulher foi à delegacia, aliás, foi muito bem recebida, de forma respeitosa pela delegada, e ela tinha ferimentos expostos no rosto muito sérios. E a delegada disse, olha, é muito importante eu ter uma foto sua no processo.
E eu não tenho máquina, eu não tenho equipamento quase nenhum. Então, você, por favor, atravessa a rua e vai ali, olha, logo naquele endereço, tem fotógrafo, você tira uma foto que é super importante e me traga aqui. E aí eu ouvi esse relato e falei, meu Deus, como essa mulher, que ela conseguiu chegar nessa delegacia, ela vai atravessar a rua e vai tirar uma foto num espaço. Além de tudo, ninguém nem sabia se essa mulher tinha recurso para tirar essa foto. Então, a nossa conversa aqui, enquanto defensoria, como é que a gente faz com essa rede de atenção tão aquém para atender as próprias vítimas? Então, tem todo esse debate mesmo que não podia deixar de ter. Como é que a gente vai agora começar a criar serviços para os agressores se não tem nem um serviço que responda à demanda das mulheres? E nós estamos falando de grandes centros, de grandes capitais, nós não estamos falando da área rural. Como é que a gente fica com esse debate em relação a tão necessária trabalho com os homens, seja no campo de coibir, mas também de prevenir? Bem, Jacira, eu entendo que não existe rede de enfrentamento. Existem os serviços, mas ainda não há uma rede. Quando a lei fala em rede, ela fala em interlocução, fluxo de atendimento, encaminhamento, justamente para não se perder essa mulher. Então, e também o homem, para o encaminhamento do homem. Eu trabalho aqui na capital e pensar que aqui na capital isso não existe. Imagina no interior e outros estados mais pobres. Mas, mesmo assim, é estranho, porque no relatório final da CPMI, o que foi falado é que os recursos do governo federal disponibilizados para os municípios fazerem equipamentos são devolvidos pelos municípios à Secretaria de Política para as Mulheres. Os municípios não usam esse orçamento para fazer o serviço, porque depois não querem manter esse serviço. Então, eu acredito que é um empoderamento das mulheres, e aí eu falo mulheres, mas claro que homens também, como cidadãos, para cobrar desses municípios a efetivação desses serviços públicos. E aí eu falo um serviço de rede, um serviço com um recorte de gênero, porque não adianta ter um serviço com visão de família, que a mulher vai chegar lá e ele vai chamar o homem para conciliar, que isso acontece até aqui em São Paulo. Então, isso, eu acredito que não há uma vontade política, não há vontade dos gestores. E só a gente como militantes, para assim, dia após dia conseguir mobilizar, e aí tanto nas grandes cidades quanto nas pequenas, porque a gente verifica que a violência acontece em todos os lugares. Eu acredito que seja a mesma ideia com relação aos homens. Os serviços, o pouco que foi investido na efetivação da lei foi investido para garantir os direitos das mulheres, esquecendo que o homem ele não existe só no momento que ele vira um agressor. Ele é na construção da personalidade do ser humano. Então, essa mulher vai educar o seu filho. E no decorrer do processo, após a prática da agressão e depois desse processo. Então, assim, esses serviços eles têm que ter essa visão desse homem, não como vítima, mas também não como um monstro. Acho que ele tem que ser, sim, responsabilizado, mas tem que se evitar e enxergar ele como uma pessoa que tem que ter um futuro com outro significado. Ana Flávia, nós estamos falando tanto de responsabilização masculina, do homem agressor. E aí, mesmo com a Lei Maria da Penha, e com toda a repercussão da Lei Maria da Penha, é a lei mais conhecida no Brasil, é uma lei que se acredita muito nela, é uma repercussão de mídia importante, as mulheres têm vergonha de falar da violência, elas se envergonham de sofrer violência.
Como é que a gente pode lidar com essa relação? Nós estamos aqui falando de responsabilização do agressor, de prevenção, de punição, mas nós temos do outro lado as mulheres que não falam da violência porque têm vergonha. Como é que fica essa história? A mulher apanha e ela mesma tem vergonha disso. Como é que a gente lida com essa dimensão tão forte? Então, eu acho que também isso faz parte da prevenção, né? Eu acho que a saúde, a assistência social podem dar essa ajuda e a educação. Eu estava fazendo um artigo sobre histórias das mulheres que sofreram violência e como vergonha, não só vergonha, mas vergonha e culpa, são sentimentos fortíssimos nas histórias de enfrentamento da situação de violência. E aí eu achei um autor que fala que vergonha é por excelência um sentimento social. E eu achei tão interessante a ideia de que a gente sente vergonha porque... Por que é a vergonha? A vergonha é a ideia que a gente tem do que os outros vão pensar da gente, né? Então, eu fiquei pensando, isso é uma coisa interessante para a gente também não culpabilizar as mulheres pela vergonha. Porque a vergonha tem a ver com a construção social do que é a violência. Então, você tem... E agora eu acho que tem novas camadas de vergonha. Porque tem a vergonha de sofrer violência, porque talvez você tenha feito alguma coisa errada e teu marido, então, está te educando, né? Mas tem a vergonha de estar com um homem violento e não ir à delegacia agora, porque a gente sabe que tem a Lei Maria da Penha, você devia denunciar, e todo mundo, né, a primeira linha de resposta é a delegacia. Então, você tem vergonha de não ter tomado uma atitude. Eu acho que desestigmatizar a violência, mostrar como isso é tão comum, ajudaria a diminuir esse sentimento de vergonha das pessoas. Quer dizer, se a sociedade toda passasse a achar muito mais feio e pior quem bate do que quem apanha, né? Porque você sofreu uma violência não deveria ser motivo de vergonha, deveria ser motivo de vergonha você cometeu uma violência. E o fato de que é a vítima que sente vergonha e é a vítima que muitas vezes é revitimizada pelo que ela sofreu é muito interessante, né? E nos diz muito em como a violência de gênero é percebida na nossa sociedade. Então, se você é estuprada, você morre de vergonha. Mas se você sofre um sequestro relâmpago, você não fica com vergonha, né? Então, eu acho que a gente precisa mudar a nossa percepção em relação a essa espécie de violência, que é a violência contra a mulher por ela ser mulher, que acaba por culpabilizar a vítima. E a culpa é a mesma coisa. E a culpa e a vergonha obstaculizam muito a mulher de procurar apoio, seja na sua rede social mais próxima, seja nas instituições. E, por vezes, então, quando ela resolve falar, o interlocutor, seja da rede próxima, seja da instituição, culpabiliza ela. E aí ela fica com vergonha, né? Ela, nossa, mas acontece isso. Nossa, ele parecia tão legal. Mas o que você fez? Né? Eu atendi há pouco tempo uma moça que foi estuprada porque ela pegou um táxi às 3h30 da manhã num bairro aqui de São Paulo. Uma menininha de 19 anos. E ela não tinha coragem de contar para ninguém. Para a mãe dela, porque ela falou, vou contar para minha mãe vai falar, mas o que você estava fazendo às 3h30 da manhã sozinha, pegando um táxi? E aí eu disse para ela, escuta, se você fosse um menino e estivesse pegando um táxi às 3h30 da manhã, na Vila Madalena, não sei onde é que era, né? A sua mãe não ia ficar brigando com você e dizendo que a culpa então foi sua. Então eu acho que é daí que vem a vergonha. E a gente precisa entender essa correlação entre vergonha, culpa e gênero, porque é com essa específica forma de violência que a gente tem vergonha. Nós precisamos, eu acho também que os homens têm que ser escutados, mas eu acho que se alguém tem que ter vergonha da ação que fez, são eles, né? É quem cometeu a violência. Nós já estamos, vai ser nossa última rodada, estamos aqui, está muito interessante, mas vamos ter que terminar. Fazer o quê, né? Sérgio, nós até trabalhamos numa campanha em conjunto, com apoio do Instituto Avon, uma campanha para a televisão, focada nos homens, e nos grupos de discussão, nós vimos que tem duas situações que constrangem, especialmente o homem que comete violência doméstica. Uma situação que toca profundamente esses homens. É quando os filhos
pequenos, especialmente filhos pequenos, presenciam o ato de violência, aquele conflito que a mãe sofre violência, então os filhos choram, pedem para o pai parar, etc. E um outro elemento de constrangimento dos homens é que outras pessoas próximas fiquem sabendo de que ele é um agressor, isto é, no seu ambiente de trabalho e no seu ambiente familiar. Como é que vocês trabalham ou se trabalham com essa dimensão? Sim, são dois temas que são muito caros, né, para o grupo. A gente tem, às vezes, 2 horas de trabalho, uma vez por semana, aqui pertinho, aqui na Bartolomeu Zonega, Pinheiros mesmo, e às vezes o grupo começa às 18 horas e o prazo para terminar às 20, vai até às 21, a gente tem que dar um basta, porque essa situação, esses dois temas, né, filho, paternidade, né, e o vizinho, né, o próximo, né, a questão do filho, ela é muito significativa porque ele não quer, né, muitas vezes nos encontros, fazer essa transferência desse comportamento, porque a gente começa a discutir, então, chama-se grupo reflexivo por isso, porque a gente começa a discutir essa cena ou essa situação e vai envolvendo esses homens, e alguns homens entram num processo mesmo difícil, né, que o grupo não é terapêutico, ele é um grupo educativo, ele é um grupo socioeducativo, ele é um grupo... Mas você percebe o drama também de reconhecer este homem, como adulto abandonado dessa situação, né? E nessa situação a gente os homens também escutam esse homem, né? Começam a aprender a escutar. Eu acho que um grande desafio e aprendizagem nossa, o ponto positivo se o homem começar a aprender a escutar, a gente já está muito satisfeito, porque eles não chegam lá escutando. Eles querem falar. E a gente coloca como um pontinho, né, de avanço quando eles começam a aprender a escutar o outro. E o tema filho gera essa parada, né, gera esse impacto, né, porque eles começam a se perceber como eles mesmos também, enquanto filhos. E esse outro tema dos próximos, do vizinho, do colega do trabalho, parece que desconstrói, assim, aquela máscara, né? Porque a masculinidade é construída em torno de uma máscara, né, que ele é o cara, ele faz, ele acontece, ele pega, e quando então começa a tirar essa máscara, começa a ruir isso, e essa masculinidade, ela não está ancorada naquele aquele cara, né? E isso é muito importante, porque antes da Lei Maria da Penha, me desculpe a expressão, só pegava o Zé Povinho, né? Pessoas que não tinham nenhuma condição de advogado, era no máximo dativo. Agora, com a Lei Maria da Penha, tem surgido uns caras lá muito interessantes, né? A gente vê uns caras assim, com mestrado na USP, doutorados na USP, empresários, tem 2 agências, tem policial militar, tem mostrado uma outra coisa interessante, que seria necessário fazer uma pesquisa também, com o perfil da mudança, né? Pessoas com alto poder, né? Não, olha, eu vou pedir para a juíza porque eu tenho que fazer uma apresentação do meu produto na França. Como assim? Eu sou empresário e vou apresentar meu produto na França, eu tenho que ir lá porque eu sou um trabalhador. Então a gente começou a perceber que existe um outro homem a partir da Lei Maria da Penha, que era diferente daquele, né? Porque aquele homem, antes da Lei Maria da Penha, não era pego, porque o advogado quebrava, a cesta básica, o trabalho comunitário. Agora não, agora está surgindo nesses homens. E essa coisa, mas olha, eu venho aqui porque é um coletivo feminista, ninguém sabe. Os homens se guardam ainda em seus castelos, né? Os seus bunkers, né? E a violência, então, assim, a gente começa a trabalhar com isso. Isso é muito importante, né? Romper com o silêncio, romper com essa invisibilidade. Eu acho que a Lei Maria da Penha, ela trouxe isso, o crédito nisso, de saber que a violência
ela é, infelizmente, democrática, ela está em todas as classes sociais. Ótimo. Maria Gabriela, como promotora pública e uma promotora que se arrisca a dizer o que pensa sempre, como é que você vê esse desafio dentro da Lei Maria da Penha do trabalho com os agressores, com os homens? E os meus colegas homens que trabalham com homens, eu vou sempre usar essa expressão. Para mim, um homem que agride uma mulher é agressor e a mulher, quando sofre agressão, é vítima. Nenhum dos dois nem são agressores nem vítima 24 horas por dia. Como eu disse, é um grande desafio para mim como mulher e como promotora de justiça dentro de uma instituição formal e que trabalha com o poder junto ao Poder Judiciário, que é outra instituição formal. Mas eu sinto que nós estamos avançando muito, principalmente eu, quando já consigo ir nas escolas falar com os adolescentes o que é violência contra a mulher. Chegar para os adolescentes que eu sei que são menores infratores e conseguir bater um papo sobre violência contra a mulher. É difícil, porque eu também sou promotora de um caso rumoroso do Champinha, e que me trouxe um grande abalo emocional. Mas eu consegui enxergar que sempre há uma luz no fundo do túnel. Mas o que mais me preocupa de tudo, eu acho que, Sérgio, isso vai aí de encontro a tudo que eu já aprendi com você e com o seu trabalho maravilhoso, é o seguinte: o desafio hoje de todas nós que trabalhamos com a Lei Maria da Penha, é falar para as mulheres que elas podem colocar a roupa que elas quiserem, que elas podem fazer as escolhas que elas quiserem, estar no local que elas quiserem, se pentear e se vestir do jeito que elas quiserem, porque isso é empoderamento da mulher. E falar para os homens o seguinte: você tem que respeitar essas escolhas. Para mim, esse é o grande desafio. Não se fala mais em igualdade de homem e de mulher. Isso, para mim, já está superado. Hoje, nós vamos além. É o empoderamento da mulher. Ela poder fazer aquilo que ela quer, estar onde ela está, vestir a roupa que ela vestir e trabalhar naquilo que ela quer trabalhar, sem julgamentos. Essa é a verdadeira igualdade. O desafio é grande, mas eu estou disposta a fazê-lo. Se isso mostrar para mim um resultado bom, de não reincidência dos homens, eu estou disposta a fazê-lo sim. Mas ainda entendo que o trabalho necessário é no trabalho preventivo, campanhas educativas nas escolas, e aí parabenizo a iniciativa de vocês, do Patrícia Galvão, do Avon, de todas vocês que estão fazendo esse trabalho, mas vou além. É muito importante a situação do espelho. O homem olhar para outros homens vestindo camisetas contra a violência doméstica, participando desses cursos, como o Sérgio falou, porque o espelho, hoje em dia, na sociedade, é muito importante. Você ver que o homem também contribui para o combate à violência contra a mulher. Estou disposta, sim, vou me aproximar mais do Sérgio Barbosa, vou pedir para replicar esse seu curso dos agressores em todo o Ministério Público, não só na capital, como você já o faz, e vamos ver aí se nós conseguimos resultados. Como disse o presidente da Avon hoje na abertura, que se salve uma vida, é necessário essa luta, e eu estou disposta a salvar, no mínimo, uma vida. Para você também, Ana Rita, no campo da defensoria, quais os principais desafios que você vê para que esse debate, para que essa dimensão de um olhar atento aos homens no contexto de violência doméstica possa crescer? Quer dizer, a Lei Maria da Penha prevê essa dimensão, mas pouco se diz, pouco se fala, e na própria aplicabilidade da lei isso está distante. Bem, primeiro preciso esclarecer que a defensoria ela foi prevista na Lei Maria da Penha com um papel diferenciado como defesa da mulher também. Então, essencialmente, a defensoria pública ela faz a defesa do acusado. Então, esse homem acusado da prática de violência doméstica, ele vai ter um defensor público para fazer a defesa dele, o que é o direito de todo réu. Acontece que esse novo papel do defensor público como defensor da mulher
ele ainda precisa né, se efetivar dentro da própria instituição, que ainda há grandes debates do que efetivamente o defensor público contribuiria, né, no processo, uma vez que já existe um promotor acusando, e aí um defensor para o réu, e tem o juiz. Então, né, por que a vítima precisa de um defensor? E eu acho que o papel desse defensor da mulher, ele atinge não só a mulher, mas o agressor também. Porque o defensor do agressor, normalmente vai ficar adstrito às questões processuais, à defesa processual do agressor. E, no meu ponto de vista, o defensor da vítima, ele não vai fazer o papel de assistente de acusação e auxiliar o Ministério Público nesse papel. Claro que isso pode ser feito, mas o papel dele é de garantia dos direitos da vítima, porque ela vai ser ouvida e que ela seja ouvida com seus direitos respeitados, de articulação da rede e de que ela não fique ali pulando de galho em galho. É importante falar que, infelizmente, apesar da lei dispor expressamente, as varas de violência não têm competência híbrida. Então, hoje, as varas de violência só fazem o processo criminal da violência doméstica. Então, aquela mulher que é agredida pelo marido, com quem ela é casada, efetivamente ela denuncia, ela vai ter um processo na vara especializada, onde ela vai ter um atendimento adequado, com pessoas capacitadas, pessoas sensíveis à demanda dela, mas o divórcio dela vai ser proposto numa vara comum de família. E ali ela vai receber um tratamento comum. E ela não está numa situação né, ela está vulnerável, ela não pode receber esse tratamento. Essa situação tem que ser vista nesse recorte. E eu acredito que o desafio da Defensoria Pública é, né, buscar a efetivação disso. E uma vez efetivada um processo conjunto de todas as questões criminais e cíveis, isso vai refletir também no agressor, porque, como o Sérgio falou, quando a gente trata da questão dos filhos, isso seria discutido ali, ele vai entender que o comportamento dele, aquela atitude dele, refletiu em tudo que ele construiu até aquele momento. Não foi uma ação isolada, que ele está ali para responder um processo e que provavelmente ele não vai ser condenado, porque as provas são muito difíceis. Como você mesmo falou, né, o relatório da CPMI falou que aqui em São Paulo são 0,63% dos processos têm condenação. Então, né, é um número muito baixo. Isso faz com que as mulheres não queiram denunciar e isso faz com que os homens não tenham medo. Né? Então, a gente tem que buscar tudo isso. Então, eu vou agora fazer finalmente com eles dois aqui, muito rápido, perguntando para vocês quais são os desafios para que a Lei Maria da Penha... aí nós falamos de serviço, etc. e tal, mas nós estamos falando também de cultura. Quer dizer, a Lei Maria da Penha parece que assustou muitos os homens e parece que a resposta tem sido muito pesada. Então, que vocês sejam breves também, mas diz quais são os desafios para essa dimensão de debate e de olhar direto nos homens que praticam violência. Logo nos 2 primeiros anos, a violência deu uma diminuída e depois veio aumentando e ainda mostra índices de aumento, principalmente de mortes de mulheres. Eu acredito que a capacitação e informação de equipes, né, para aquele primeiro boletim, aquela primeira denúncia da mulher seja levada a sério. Essa que é a importância. Como foi falado anteriormente, né, não esperar o negócio feder, né, atuar rapidamente, né, ser rápido na intervenção, no afastamento, porque é importantíssimo afastar, né, e em casos lá, como alguns homens passaram em São Caetano, em um evento, numa das sessões, o homem passou antes no grupo, e durante aquela conversa ali, aí daqui a pouco ele levanta assim da calça e coloca a arma na mesa. A gente deu parou assim, né? Eu estava coordenando esse grupo.
Aí eu falei, eu desisti de matar a minha mulher hoje, né? E não vou mais matar, não, né? Hoje, a partir de hoje, eu desisti, né? Então, com aquela sessão, ele se convenceu de não cometer aquele crime. E depois a gente teve que dar um perdido na arma lá, né? Mas foi impactante, porque pela primeira vez eu falei, isso dá certo. Isso dá certo. Ah, interessante. Eu, tá vendo, salvei essa mulher. Então, acho que isso é importante. Não, eu queria só lembrar que a gente conseguiu a lei com muita luta do movimento social, há 7 anos atrás. E eu acho que o desafio agora é não dar a lei por resolvido, não dar por resolvido o problema e recrudescer, né, reativar e aumentar ainda mais o movimento social para que a lei seja efetivamente implementada, porque os juizados não são híbridos, não há os serviços suficientes. Então, eu acho que a implementação e a informação de toda a sociedade são necessárias, e para isso eu vejo um papel importantíssimo do movimento social, ações como as PLPs, ações como a formação que a gente fez a Maria com a Melinha. Eu acho que são ações importantíssimas para sustentar e fazer a lei acontecer, porque a gente está recém começando, né? Não pode achar que a gente conseguiu. E eu acho que é muito importante o movimento social tocar adiante essa grande conquista, mas que ainda tem um tanto para implementar de verdade. Só para finalizar, a Lei Maria da Penha, sem dúvida, é uma enorme conquista. Nós já temos mais de 300 mil medidas protetivas nesse país. Isso não é pouco, é porque as mulheres acreditam na Lei Maria da Penha, estão mais fortalecidas e, de um jeito ou de outro, estão denunciando. Então, acima de tudo, eu acho que esse debate é muito importante, primeiro, para a gente aperfeiçoar o debate sobre a Lei Maria da Penha, etc. e tal, e a dimensão masculina na violência contra a mulher é importantíssima. Ao lado de uma mulher que sofre violência, há um homem. E se nós não olharmos para esse conjunto, nós vamos estar enxugando gelo na sociedade brasileira. Então, é da maior importância. Não é passar a mão na cabeça, não é vitimização, é responsabilização, mas com escuta e com uma perspectiva humanitária. Nós temos que acreditar que as pessoas são capazes de mudar, que as mulheres são capazes de mudar e que os homens também, por uma perspectiva de futuro, de sustentabilidade humana. Então, é da maior importância, e esse debate, vocês do Instituto Avon estão muito de parabéns. É corajoso, é importante e faz toda a diferença. Ana Rita, Ana Flávia, Maria Gabriela, Sérgio Barbosa e Jajá, pela brilhante condução. Muito obrigado pela participação, pelas ideias, pela discussão e pela riqueza das suas participações. Miriam, condutora Mor, damos 2 perguntas. A primeira três, eu pediria então que a resposta seja rápida e a pergunta seja rápida e a resposta também, porque nós estamos realmente com o tempo. E ainda temos a surpresa do vídeo Maria da Penha. Não esqueçam. Por favor, Zuma. Eu vou ser bem rápido, não é uma pergunta, é um comentário, mas eu não podia deixar de fazer esse comentário. Como já falou, as pessoas podem mudar, né? Então, as pessoas podem se transformar. Então, eu queria dizer que eu sou um defensor do aumento da licença paternidade, sim, para os homens. Né? Por que eu sou um defensor? Porque as pesquisas mostram que os homens que se envolvem, né, desde o pré-natal, que se envolvem com a gravidez, que se envolvem, que estão presentes no nascimento da criança e tudo, eles são homens que mais tarde são homens que agridem menos, que têm menos a possibilidade de
violentarem uma mulher, né? Então, eu acho que apostando, né, na prevenção, apostando nessa capacidade de transformação, que eu defendo o aumento da licença paternidade, para que esse homem possa ter a oportunidade de se transformar nesse contato afetivo com seu filho desde do nascimento. Então, eu acho que porque alguns homens vão para o bar beber durante a licença paternidade, eu acho que não pode ser uma situação que leve à negação dessa possibilidade. Quem mais aqui é a favor da licença paternidade? Aí. Então, mais uma observação? Não, eu que comento essa muito rápido. Eu sou super a favor da licença paternidade. E eu sou apaixonada por pesquisas de percepção, porque muitas vezes a gente precisa, o que se pensa no nosso lugar de classe média, branca, privilegiada, e o que se discute no Congresso Nacional tem um gap muito grande com a realidade concreta. Essa não foram algumas mulheres, foi a maior favela do Rio de Janeiro que teve essa pesquisa. E não foi uma ou duas mulheres, foi a maioria das mulheres que tiveram essa experiência. Não é para a gente ficar contra a licença paternidade, isso seria, no mínimo, uma burrice. Mas é para a gente olhar a realidade real e concreta e conviver com ela, com as suas contradições. Essa é a minha postura de ser humano, para além de feminista. Ok. O que o Ministério da Saúde está elaborando nesse momento é um curso de educação à distância que será lançado no ano que vem e que vai ser direcionado para os profissionais de atenção básica em saúde. E o tema principal dele vai ser a questão da violência doméstica e familiar, mas pegando homens e mulheres em situação de violência intrafamiliar, não colocando necessariamente questão de agressores ou de vítimas, mesmo sabendo que, obviamente, a gente sabe quais são os dados. Mas, inicialmente, esse curso vai ser feito para 3.000 profissionais de atenção básica no Brasil, e depois vamos pensar e repensar e melhorar e ampliar até. E também eu acho que assim, uma das grandes lacunas da Lei Maria da Penha, eu acho que continua sendo a questão da saúde. Tem muito a ser trabalhado ainda, os profissionais não sabem o que fazer com o assunto. Tem um pesquisador, que eu não vou lembrar agora, que fala que a violência doméstica familiar para os profissionais é como se fosse uma caixa de Pandora. Então, eu prefiro nem tocar no assunto, que eu não sei o que vai sair daí. Então, vai vir uma demanda que eu não sei lidar com ela. E eu acho que, principalmente, não é que eu não saiba o que fazer com o que eu vou escutar dessa mulher ou desse homem, mas é que também que eu vou ter que lidar com o que eu tenho, das violências que eu já cometi, das violências que eu já sofri também. Então, tem uma grande... A gente não aprende, eu sou psicólogo, e eu acho que na psicologia, na medicina, na odontologia, todos esses cursos, na enfermagem, não se trabalha, não se discute a questão da violência doméstica familiar contra a mulher. E eu acho que isso é algo urgente, a gente tem que colocar isso no currículo mesmo desses cursos. Obrigado pela sua intervenção. Vera Golick, aí nós... desculpa. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Hilda. Eu estou aqui pela Associação das Mulheres pela Paz e sou do Conselho da Rede Mulher de Educação. Eu quero propor um ponto para reflexão e gostaria de ouvir, se houvesse, algumas das opiniões. 7 anos de Lei Maria da Penha, uma lei que tem um peso que é conhecido, inclusive, fora do Brasil. Depois de 7 anos, nós somos o 7º país que mais pratica violência contra a mulher. Eu me pergunto, por quê? Isto é uma questão comportamental ou estrutural? É a estrutura da sociedade, que vem de muito lá de baixo, que aí articula o que você quer. Gênero, raça, classe, né? Que é a questão de como que a sociedade, a base é estruturada. O que cabe dentro dessa estrutura? Então, eu gostaria, se alguém tivesse me explicar por quê. Eu queria só... Posso fazer na carona dela, porque é muito rápido. Eu acho que é exatamente isso. Acho que a gente está falando sobre a possibilidade de mudar, né? E ficou muito forte quando o Sérgio falou que ela muda de calçada. A gente tem capacidade de mudar, ela muda de calçada, ela muda de casa, ela muda de nome, ela muda de trabalho e ela fica muda. Então, eu acho que nós estamos aqui
para dar voz para essas mulheres. E se a gente ficar só entre a gente, que já discutiu isso 300 mil vezes, e não levar essa discussão aonde as mulheres não falam, lá, para elas mudarem a voz delas, a gente não vai mudar nunca. Não, bem rapidinho, essa questão dos assassinatos de mulheres. Eu acho o Brasil é um país estruturalmente violento. O Brasil é fundado na violência contra os indígenas, na escravidão, na ditadura. Em relação a essa pesquisa especialmente, ela foi muito divulgada na mídia em relação à Lei Maria da Penha, né? E eu queria chamar a atenção que ela fala de mortalidade de mulheres em geral. A mortalidade 60% é doméstica, o resto pode ser mortalidade urbana. Os homicídios aumentam em alguns estados do Brasil, diminuem em outros, então é difícil dizer que é tudo doméstico. A segunda questão é que eu acho que é pedir demais. 7 anos de uma lei que não está implementada, mas não está implementada assim, está bem menos implementada do que a metade do que ela prevê, que em 7 anos ela consiga impactar a mortalidade. Especialmente porque, com todas essas medidas protetivas, a gente sabe que elas ainda são um pouco tardias, a questão da proteção da polícia é complexa no país. Então, eu acho que a gente tem muitos elementos a melhorar para que a gente consiga reduzir uma taxa altíssima de femicídio que a gente tem no Brasil. Mas eu acho que é complicado articular diretamente com a Maria da Penha e falar, porque a gente tem há 7 anos a Maria da Penha e não caiu, como apareceu na imprensa. Então, a Maria da Penha não funcionou. Porque a Maria da Penha, a Lei Maria da Penha, tem também uma grande oposição, porque ela é uma lei de ação afirmativa, e ela é uma lei que se coloca pela igualdade de gênero. Então, eu acho que a gente tem que também entender o contexto inteiro, por mais problemas que tenha de implementação. A gente não pode jogar a lei fora, porque em 7 anos não caiu a mortalidade. Tem muitas outras leis que tentam coibir outros crimes, e os crimes, às vezes, crescem ao arrepio da lei. Ok, muito obrigado mais uma vez aos nossos painelistas minutinho. pela contribuição. Eu não quis falar sobre isso. Você não entendeu a minha colocação. É uma questão de estrutura social, que é o que todos nós, que há 40, 30 anos trabalhamos com isso, sabemos que se chama estrutura social patriarcal, que tem uma visão de que a violência, sim, é necessária, porque a violência é necessária, que é para coibir a saída do dinheiro do lote. A violência, sim, é necessária, porque é ela que garante o meu poder. Isso inspirou as cruzadas, inspirou a Opus Dei, inspirou várias coisas que fazem parte do nosso DNA. Então, eu pergunto, mais uma vez, por quê? Não é porque a lei é novinha, não é porque ela é porque o juiz que julga hoje só julgou depois o marido da Maria da Penha porque a OEA mandou, e não porque ele achou que era justo. Ok, muito obrigado. Você vai depois? Nós vamos agora então ver o vídeo O Caminho, um vídeo que mostra a história de 4 mulheres que passaram por situações de violência doméstica, entre elas a própria Maria da Penha. Chama-se O Caminho. Eu vivo tão bem, eu sou tão feliz. Eu valorizo as pequenas coisas. Quero viver muito mesmo. Quero morrer bem velhinha e feliz. Então
agora eu necessito de um espelho, né? Eu já tenho a vontade de me olhar. Tem muita gente que me olha e fala, nossa, pensa numa mulher forte. Agora minha casa é uma casa de festa. A gente canta junto, brinca junto, se fantasia. Como é bom viver sem medo. Ele me batia não era com a mão aberta, assim, a palma da mão, era com as costas da mão. Ele sempre vinha pra cima de mim, puxões de cabelo, empurrões. Ele me arrastou, me levou até o quarto de dormir. Lá eu lembro que ele me colocou entre as pernas dele. Eu estava dormindo e acordei com um tiro, um forte barulho dentro do quarto, um tiro. Aí eu já caía no canto, já ficava lá, caída, me enrolava inteira e ele ficava chutando. Batia nas minhas costas, triste, muito ruim isso, horrível. Eu botava minha mão direita, assim, ele vai me cegar, ele quer me cegar. Aí eu botava a mão, ela ficou inchada há muito tempo. Fui lançada contra a parede e na tentativa de me enforcar, né, ele pressionou muito o meu pescoço, que eu cheguei a desmaiar. Que eu caí desmaiada, eu sabia que eu estava morrendo, eu tinha nítida certeza que eu estava morrendo. Barulho alto. Aí eu quis me mexer e não consegui. Então eu pensei, o Marco me matou. Aí veio, eu desmaiada, ele martelou outro na minha cabeça, a ponto de, né, quebrar esse osso. Tem um nome, não lembro. E eu fiquei escutando tudo que se passava ao meu redor, mas não podia sair de onde estava. E fiquei rezando e pedindo a Deus que me deixasse viva, mas não deixasse minhas filhas órfãs. Eu sei que eu fiquei lá, desmaiada, cabeça sangrando, tudo rasgado, tudo machucado, tudo acabado. E o cara se lavou, tomou banho e foi embora. Na época em que eu fui vítima da violência doméstica, não existia nem delegacia da mulher no país. A primeira delegacia da mulher foi criada no ano de 1985, em São Paulo, e o meu caso aconteceu em 1983. Até o ano de 1983, eu tentei sair da minha relação violenta, mas não tinha como acionar nada que me desse proteção. Então eu tive que manter o relacionamento porque ele não queria se separar. Agora a coisa é diferente. Agora as mulheres têm uma lei que garante a ela o direito de se separar, o direito de ser protegido, o direito de sair daquela situação e ter garantido uma vida tranquila para ela e seus filhos. Antes eu só ouvia falar na televisão, eu ouvia em algumas entrevistas, eu ouvia alguém falar assim, sabia que tem uma lei que protege a mulher, a Lei Maria da Penha, mas eu não sabia o conteúdo da lei, o que é que dizia, né, na lei, o que era crime, o que não era. E eu passei a ler os artigos e via lá na lei que tudo que eu passava, tudo que tinha na lei era o que eu passava dentro de casa. Então eu fui me informar nos momentos que eu estava no trabalho, com pessoas que eram da minha confiança, o que seria a Lei Maria da Penha e quem poderia me ajudar nessa virada. A Lei Maria da Penha, ela é muito importante porque ela dá condições que a mulher vítima de violência consiga ser protegida, consiga que o agressor saia de casa e ela permaneça no lar com seus filhos e consiga também que o agressor seja punido.
Agora, para que a lei funcione, ela precisa que sejam criadas políticas públicas, como casas-abrigos, centros de referência, delegacias da mulher e juizados da violência doméstica, para que essa mulher possa ter coragem de denunciar, saiba que se ela denunciar e não puder voltar para casa, ela tem um espaço para abrigá-la até ela resolver a sua situação. Ela pode também, antes de denunciar, ir a um centro de referência para se fortalecer sobre os seus direitos e saber como encaminhar o que ela deseja para a sua vida. E o juizado da mulher, que é para agilizar os pedidos de proteção ou de afastamento do agressor do lar. Isso tem que ser feito no momento em que chega no juizado, no período de até 48 horas. Ali eu senti segurança. Eu até me emociono. Foi muito bom. Ela teve paciência de me ouvir. Eu tinha uma certa dificuldade, como tenho até hoje, mas ela foi me acalmando. Fui bem acolhida. Aqui na delegacia nós fazemos um atendimento muito acolhedor, é o primeiro acolhimento à vítima e geralmente nós fazemos o registro do boletim de ocorrência que vai narrar, né, toda a situação de violência que ela é submetida. Se faz necessário muitas vezes o encaminhamento da vítima para uma casa-abrigo em razão da gradação da violência. Há necessidade também muitas vezes dela ser encaminhada ao IML para fazer alguns exames periciais. Então hoje para a polícia o grande avanço da Lei Maria da Penha é a possibilidade do agressor ser preso em flagrante. Antes da lei, os agressores vinham até as delegacias e retornavam juntamente com as vítimas, porque era feito apenas um termo circunstanciado de ocorrência. Hoje, a prisão do agressor é efetiva, é uma prisão em flagrante, e a vítima realmente pode confiar que hoje, após a vigência da Lei Maria da Penha, ela tem mecanismos legais de quebrar esse ciclo de violência. Então, a denúncia sempre é o melhor caminho. Tudo bom, dona Rita? Tá tão linda. Obrigada. Tão loura. Doutora Carla. Bom dia, dona Kika. Seja bem-vinda. Obrigada. Como é que a senhora tá? Os meninos estão bem? Bem. Tá feliz? A mulher em situação de violência, ao chegar na casa-abrigo, ela é acolhida por uma equipe técnica que procura conjugar os verbos acolher e cuidar. Eu cheguei totalmente fragilizada, eu chorava por qualquer coisa, eu achava que o mundo tinha acabado para mim. Mas aqui, com a convivência, com as profissionais que existem nesse abrigo, eu cheguei à conclusão que não, que minha vida apenas tinha começado. Aqui dentro ela é protegida, né? E ela tem todo o atendimento social, psíquico e jurídico. A casa-abrigo, ela procura articular uma rede de serviços para que essa mulher se sinta tanto protegida como na garantia dos seus direitos. Os filhos também são contemplados, porque nós procuramos, dentro do nosso setor pedagógico, atender as crianças na área de reforço escolar e também de compreensão do momento que eles estão passando. A mulher em situação de violência, dentro do abrigo, é procurado trabalhar com ela todo o reforço da sua autoestima, para que ela se sinta em casa, mas ela se sinta em condições de recomeçar, longe da agressão, longe do agressor, com novas alternativas de vida, uma vida em paz. Eu aprendi a lutar pelos meus direitos, realmente. Eu aprendi que eu tenho direito, eu sou um ser humano. Eu não nasci para ser maltratada. Eu não nasci para ter os meus direitos roubados de mim. Se roubaram, eu tenho que ir em busca deles. Porque existe uma lei que me ampara verdadeiramente. O Estado me acolheu, o abrigo me acolheu, acolheu a mim e meus filhos. Leila. Obrigada. O que mais me impressionou foi a proximidade, porque eu sempre achei a lei personificada em juízes
em promotores, em outros cargos, eu sempre achei muito distante. E ali no Juizado da Mulher, eu encontrei a doutora Rosa como uma aliada, como alguém capaz de ser sensível à vida que gritava por renascer na minha família. Quando uma mulher vítima de violência nos procura no juizado, a nossa primeira preocupação é com a acolhida dessa mulher. E para isso nós contamos com uma equipe de psicólogos e de assistentes sociais para dar esse suporte. Após essa acolhida, nós aplicamos a lei propriamente dita, a parte jurídica, e começamos com as medidas protetivas, que são medidas que protegem a mulher em situação de violência, mas protegem não somente a mulher, mas também os filhos e aquele agressor. Podemos citar uma das medidas protetivas, o afastamento do homem do lar conjugal. É uma medida importante porque faz cessar a violência e o descumprimento das medidas protetivas pode ensejar a prisão. Após a aplicação das medidas protetivas, nós continuamos com a parte criminal do processo propriamente dito e também nos preocupamos com a parte psicossocial. Fazemos o encaminhamento da mulher para a rede socioassistencial para que dê suporte à mulher naquele momento tão difícil, porque sabemos que fazer a denúncia é difícil para a mulher, porque ela não está denunciando uma pessoa qualquer, ela está denunciando uma pessoa que ela tem uma relação muito próxima e é importante ela se fortalecer, ela ter a certeza daquela denúncia para romper o ciclo da violência. Bom dia. Olá, doutora, bom dia. Tudo bem? Quando a mulher chega no centro de referência, ela vai muito debilitada, ela vai muito desassistida, ela vai precisando de ajuda em todos os sentidos, jurídica e psicológica. A mulher, ela fica no escuro, é muitas pedras nesse caminho. Então, é meio que ele vai afastando tudo isso, ele vai clareando os caminhos, vai orientando. Uma mulher, quando vem buscar o centro de referência, ela vem buscar um espaço como esse, ela ainda não sabe o que ela quer. Ela sabe que ela já está cansada, que ela chegou no limite dela. Então, ela vem buscar um espaço sabendo que ela quer sair da situação de violência que ela se encontra. E o que é que a gente vai fazer? O que é que a gente propõe? A gente vai acolher essa mulher, não no sentido maternalista de levá-la no colo, mas de junto com ela construir quais são as estratégias que a gente vai adotar para romper a situação de violência que ela se encontra. E a partir dessa escuta da dor, dessa acolhida inicial, é que a gente vai juntar os olhares que existem nesse espaço, seja um atendimento jurídico, seja um atendimento social, psicológico, educativo ou sociológico. A partir da junção desses olhares, a gente vai traçar com essa mulher, esse ente autônomo que está aqui diante da gente, quais são os caminhos que ela vai percorrer para romper a situação de violência que ela se encontra. E juntas nós vamos alcançar esse mesmo objetivo, que é fazer com que essa mulher encontre uma vida nova, desenhe uma vida nova e uma vida sem violência. Toda mulher tem o direito de viver sem violência. E quem está garantindo isso é a Lei Maria da Penha. E esta mulher que tem o direito de viver sem violência, ela deve monitorar todos os equipamentos que atendem a Lei Maria da Penha. No caso de um equipamento não atender a sua finalidade, esse equipamento tem que ser denunciado no número 180, que é um telefone gratuito que funciona 24 horas por dia, durante todos os dias, inclusive domingos e feriados, e que esse equipamento, esse número, esse local do número 180, tem a finalidade de não só informar a mulher sobre os seus direitos, mas também de receber a denúncia de um equipamento que não está atendendo a sua finalidade dentro da Lei Maria da Penha. Nós, através do Instituto Maria da Penha, nós capacitamos pessoas que podem levar a informação do que é violência doméstica, a informação dos tipos de violência e como tirar uma pessoa da comunidade daquela situação através das capacitações do Instituto Maria da Penha. Então, o nosso objetivo é de levar esse tipo de informação às pessoas que nós capacitamos para que ela possa fazer a diferença no seu ambiente familiar, no seu trabalho, na sua comunidade e onde quer que ela vá.
porque ela saberá identificar e orientar uma mulher vítima da violência doméstica a tomar uma atitude. Eu sei o que eu quero para mim, eu sei aonde eu quero chegar, de que forma eu quero dar continuidade a essa minha vida, essa nova vida. Eu não me incomodo mais que as minhas filhas riam, brincam pela casa. Como antes eu tinha que me podar para não incomodar. Então as minhas filhas agora elas são outras pessoas. Elas estão se desenvolvendo como qualquer mãe sonha. A luta não é pequena, mas vale a pena. E a gente consegue se sobressair e ter uma vida digna e refazer a vida. É muito bom estar aqui firme e forte hoje. E vitoriosa. O ser dono da própria vida, isso é a coisa melhor que existe. Quando a gente sai de uma relação de violência, a vida recomeça com muito mais intensidade. Esse vídeo foi produzido recentemente com o apoio total do Instituto Avon também, e nós ficamos entusiasmados com essas estrelas que falaram alto, tiveram coragem de mostrar o rosto e de falar abertamente. E uma delas está aqui conosco. Por favor, vem aqui, Kika, a pessoa que participou do... Só se você quiser falar alguma coisa. Imagina. Quer? Eu vim aqui pra quê? De tão longe, né? Por favor. Oi de casa para todos. É o boa tarde do Ceará. Oi de casa. É assim. Bom, gente, é o seguinte. Eu tô nervosa, dá pra perceber, né? Não é pra menos, uma plateia linda dessa. É assim. Eu tô aqui pra falar N coisas, mas eu vou resumir um pouquinho. Mas eu quero bater na tecla da conscientização da mulher. Porque essa atitude que eu tomei há quase 5 anos atrás, e eu permaneci com essa atitude firme do não voltar mais para o meu agressor, essa atitude eu fiz porque eu estava consciente, né? Eu passei 1 ano me preparando para essa atitude, porque um ano antes, uma amiga que é presidente, na época, de uma associação de moradores do meu bairro, que participava dos movimentos sociais, ela me deu uma folhinha, né, um folheto da Lei Maria da Penha. E lá, nesse folheto, foi que eu aprendi realmente o que era a Lei Maria da Penha, porque eu não sabia o conteúdo da lei. E quando eu li que eu sofria agressão, que o que eu sofria na minha casa era violência doméstica, não era só a física, não era só bater. Eu achava que fosse só bater. Mas não, tudo que eu passava na minha casa estava na lei, e eu me identificava com os artigos, eu via que era crime, né? E aí eu disse, não, alguma coisa eu tenho que tomar alguma atitude, né? Alguma coisa eu tenho que fazer. E quando eu decidi tomar a atitude de denunciar, eu já estava ciente do que eu queria. E eu coloquei isso para o profissional que me atendeu, e ele sentiu segurança no que eu falei. E todas as providências foram tomadas porque assim eu solicitei, porque eu sabia que eu tinha o direito de solicitar aquelas medidas. E durante todo o meu processo, eu fui coagida pelo advogado do meu agressor. Eu recebi visitas de familiares dele me ameaçando até de tomar meus filhos, porque eu não tinha condições de cuidá-los, né, de cuidar dos meus filhos, por não ter um emprego fixo, porque diarista não é emprego fixo. Eu não poderia sustentar meus filhos com diárias, né? Porque na época eu fiquei desempregada, assim, eu sabia lavar, passar, cozinhar e cuidar de bebê, porque foi isso que ele me ensinou a fazer durante 15 anos.
de convivência, porque ele me privou o direito de estudar e de trabalhar. Então, eu trabalhei na vizinhança e os familiares dele achavam que eu não podia manter a minha casa com esse trabalho, e eu sustento até hoje, fazem 5 anos. E assim, eu sofri ameaça de todos os lados. Havia momentos em que eu pensava, Deus, me dê força, porque a pressão é muito grande, e eu vou desistir. Eu pensava em desistir e chamá-lo de volta para casa. E aí, quando eu pensava em toda aquela situação que eu vivia antes, eu levantava assim e pedia mais força a Deus e fazia uma oração, e eu queria, não, Deus, eu vou continuar, porque o caminho é longo, a luta enfim, a luta é forte, mas me dá força que eu vou seguir em frente, porque os frutos virão depois. E hoje está aqui, eu estou colhendo os frutos da atitude que eu tomei há 5 anos atrás. É muito bom estar aqui hoje. Então, a conscientização é extremamente importante. Eu faço um trabalho voluntário no meu município, Caucaia. É um trabalho voluntário que eu vou nas favelas, eu vou nos centros sociais, eu vou nas escolas. Agora eu vou na delegacia da mulher também. Vou, saindo daqui eu vou. E o trabalho de conscientização, tanto da mulher quanto do homem, é importantíssimo. A mulher, quando ela se empodera dos seus direitos, ela sabe a atitude correta a ser tomada, e ela pode sofrer pressão de onde for, ela não vai desistir. Né? Eu tenho 3 filhos com o meu ex-marido. O meu maior medo, antes de denunciá-lo, era ver meus filhos sofrendo. Né? Meu maior medo. Aí depois veio outros medos. Veio o medo da fome, que eu tinha medo que eles pudessem passar por isso, porque eu não tinha família, a minha família me abandonou. Eu tenho irmãs, eu tenho mãe, mas me abandonaram. Ninguém me visitava por conta das agressões, pelos relatos. Eu não falava para o meu vizinho, para a minha amiga, enfim, para a minha mãe, mas todos sabiam, todos ouviam. E eu chegava a não sair de casa com vergonha, eu chegava a não ir ao médico, levar o meu filho. Às vezes eu curava em casa com chá, quando ele estava gripado, porque eu não queria ir no posto de saúde cuidar do meu filho, porque eu tinha vergonha. Eu pedi um remédio à vizinha. Eu evitava sair na padaria, comprar um pão, porque uma vez eu ouvi comentários sobre a minha situação conjugal, e eu passei a me recolher dentro do meu canto, na minha própria casa. Depressão foi outro ponto que eu quase, sei lá, que morri. Assim, se eu não tivesse tomado a atitude que eu tomei, eu acho que estaria morta com uma depressão muito forte que eu peguei. Eu fiquei muito magra, eu cheguei a não tomar banho, eu dava banho de sol no meu filho pela janela. A janela do meu quarto entra um pouco de sol, e eu dava banho nele com 2 meses, porque a agressão continuava tanto durante a gravidez quanto pós. E, assim, eu dava banho de sol nele na janela, porque eu não queria descer para não ver o meu vizinho, a minha vizinha, que na noite anterior tinha escutado gritos, os meus gritos de socorro. Várias vezes vizinhos vieram me socorrer, mas quando chegavam, eu tentava abrir a porta, ele não deixava, e quando eu conseguia, ele se fingia de bonzinho. Eu que era louca, eu que não prestava. Né? Eu reivindicava trabalho, eu reivindicava estudo, e ele dizia que não ia estudar, eu não ia trabalhar. Eu ia me prostituir com o meu patrão, com o meu professor, com os colegas de sala. E quando eu me empoderei dos meus direitos, eu tomei a atitude. A primeira atitude que eu tomei foi voltar a estudar, mesmo contra a vontade dele. E eu me identifiquei com a história que o senhor contou do rapaz que rasgou os livros da moça. Ele prometeu rasgar os meus livros e a minha farda. Eu já estava empoderada dos meus direitos, e eu olhei no olho dele e falei que, se você rasgar a minha farda, os meus livros, hoje mesmo você vai para a cadeia, porque é lá o seu lugar. E nessa noite, eu estava saindo para a escola,
eu fui para a escola e ele foi me seguindo. E eu fui sozinha, e ele atrás. E assim foi um ano inteiro. Eu fui para a escola e ele atrás de mim, me seguindo. Quando menos esperava, ele estava na esquina, ele se escondia. De uma hora para outra, ele aparecia, mas eu fui para a escola. E a segunda providência foi trabalhar. Eu fui cuidar de uma senhora idosa. E aí eu comecei a ajudar em casa, providenciei uma moça para cuidar dos meus filhos. E eu fazia questão de contribuir com as contas de casa, porque ele me achava incapaz de pagar uma conta de luz. E, aos poucos, eu fui colocando para ele que eu sou capaz. Né? Sou muito capaz. E enfrentei isso, assim, foi difícil. Eu enfrentei mesmo, porque, como eu já falei várias vezes aqui, a conscientização é importantíssimo, porque eu estava firme e forte e decidida a não aceitá-lo mais como meu marido, porque o amor já havia acabado e eu estava consciente que era um direito meu, como mulher, como ser humano, estudar e trabalhar e cuidar dos meus filhos e fazer os cursos que eu quero fazer, que eu queria fazer naquela época e hoje eu já fiz vários. E, assim, ele não permitia, e eu ficava questionando com ele, só que de uma maneira diferente. Eu questionava antes, já chorando, já numa situação de fragilidade. Quando eu já passei a enfrentá-lo, não com gritaria, mas olhando no olho dele, falando dos meus direitos, aí ele baixava a voz e me ouvia. Porque antes ele não me deixava ouvir. Vinha logo um tapa e eu me calava, ia chorar. Fazer o quê? Né? Quando eu olhava no olho dele e falava dos meus direitos e que o que ele estava fazendo comigo não era correto e que eu ia tomar uma decisão mais cedo ou mais tarde, ele assim, por um instante ele parava e me ouvia. E eu via que tinha esperança, que ele podia mudar. E se ele tivesse mudado hoje, eu estaria com ele. Porque eu não queria sair daquele casamento, porque ainda existia amor. Mas, quando eu passei esse 1 ano tentando, na verdade, foram 5 anos, 10 anos eu passei casada, 4 anos eu tentei mudá-lo, e dentro de 1 ano eu decidi minha vida. E, assim, quando eu decidi sair de casa, porque eu saí de casa e ele ficou, porque quando eu fiz a denúncia, ainda fiquei 1 semana convivendo com ele. Se ele quisesse me matar, ele teria me matado, porque a ordem judicial só veio depois de 30 dias após a denúncia. Depois de 1 semana, eu voltei no centro de referência, falei da minha situação. O centro de referência se articulou com a delegacia, e aí eu fui para a delegacia e coloquei que eu não queria mais voltar para casa naquele dia, só queria voltar para pegar meus filhos. E dali eu saí para casa, e de casa fui para o centro de referência, e aí para o abrigo, e fiquei 90 dias. E, assim, é muito bom estar hoje aqui, gente, porque olhando para trás, eu vejo que a minha atitude valeu a pena mesmo. Valeu muito a pena. E, assim, eu só aceitei participar desse documentário porque eu perguntei para a Rosa Freire, que é a produtora do documentário, se é para mostrar o meu rosto, eu vou, mas se for para esconder, eu não vou participar. Porque o que eu não quero é me calar. Eu já me calei muito. Eu não quero calar mais, eu quero falar, eu quero mostrar meu rosto. Eu protegia muito o meu rosto quando ele me agredia. A gente já conhece a sua história. Eu só queria que você terminasse dizendo o que foi que ele finalmente revelou para você. Só isso. Não, é assim, durante 15 anos, eu, todos os dias, buscava mostrar para o meu ex-esposo, que eu tenho o meu valor como mulher, como esposa, como mãe. E ele nunca me respeitou durante a convivência. E hoje ele me respeita. Hoje eu conquistei o respeito dele.
Ele sabe de todo o meu trabalho voluntário, ele sabe que eu estou aqui hoje. Ele lê as minhas matérias. Por um motivo ou de outro, ele se orgulha. Muito obrigada a todos. Obrigado, querida. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Kika. Guerreira, corajosa. Obrigado a todos vocês por essa participação, pela coragem de terem ficado aqui até esse horário. Acho que valeu a pena, né? E porque essa luta, essa caminhada é de todos nós. E é assim que a gente vai conquistar mais. Eu quero registrar aqui a presença da Clara Scharf, que veio nos prestigiar também. Clara, muito obrigado. E todos vocês recebem, já receberam os que saíram, junto com o kit nosso, a gargantilha, que nós chamamos a gargantilha da atitude. A atitude de falar, de gritar, de pôr a voz, etc, etc. Muito obrigado e até uma próxima, se Deus quiser.